Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Olha só, vamos falar muito do Corinthians nesse blend de informações. Começar pelo jogo contra o São Bernardo, 18h30, próximo domingo, né? O Química Arena. Falam do cafezinho, mas sempre trazendo informação para você na temperatura certa. Há 15 dias, né, eu trouxe que o Garro voltaria no jogo contra o São Bernardo. Antes do clássico contra o São Paulo, contra o Palmeiras, né, o derby, muita gente começou a cogitar se o Garro pelo menos seria relacionado. Eu fui lá e cravei e disse: não vai ser relacionado porque não fez nenhum treino na semana, não volta contra o Palmeiras. Voltei a cravar que volta contra o São Bernardo no domingo. Ramon Dias confirmou: Garro será reforço do Corinthians. Enfim, volta o argentino nesse domingo, jogo pelo Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Está de fora o Thales Magno. Enfim, ele vai viajar para regularizar o visto dele americano, enfim, né, aquela questão do green card. O Thales, que ia fazer essa viagem há 2 semanas, resolveu fazer agora, não participou do treino já desta sexta-feira no CT Joaquim Grava e desfalca o Corinthians contra o São Bernardo. Então, Thales Magno fora. Continuam de fora também Michael e Gustavo Henrique. Eu já coloquei os dois na pauta, porque eu sei que vocês vão me perguntar depois. Vai ter o Café da Fiel hoje às 19 horas. Aguardo você, hein? Eu sei que vocês vão me perguntar, né, sobre o Thales e também sobre o Michael e também a questão envolvendo o Gustavo Henrique. Não voltam ainda, tá? O Gustavo Henrique talvez na semana que vem ele já esteja à disposição. O Michael, quando está dando uma segurada maior, mas deve voltar esse mês também o volante. Então o Corinthians ganhando aí os seus reforços caseiros. Você sabe quem vai jogar domingo, quem não vai, é aqui no Blend de Informações. Deixa o like e vamos embora, seguir falando muito do Corinthians aqui no canal Café do Setorista. Dedo no like para ajudar o cafezinho. Corinthians vai emprestar a Neoquímica Arena para o Santos Futebol Clube. O Corinthians recebeu um pedido. Lembra que o Corinthians já fez isso, né? É bom lembrar que o Corinthians é o maior rival do Santos. O santista não gosta do corintiano, tá? E eu quero lembrar também, eu vou deixar as opiniões para depois, que os santistas quebraram a Vila, né? Quebraram a Neoquímica Arena, né? A Vila também, né? Quando tem jogo do Corinthians lá, vocês sabem. E eu nem sei se pagaram, tá? E muitos saíram esnobando ainda depois daquele jogo contra o Red Bull. Mas houve o pedido. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, tem uma relação muito boa com o Marcelo Teixeira, está avaliando. A princípio, o jogo está marcado para o dia 16 de fevereiro, às 20 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro, tá? No próximo dia 16. No entanto, caso, né, o Corinthians aceite aí emprestar, né? Emprestar não, né? Pelo amor de Deus, acho que o termo correto não é nem emprestar, né? Alugar. Será necessário um ajuste na data, porque no mesmo dia Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. Então vai ter a torcida já do Palmeiras, né? E se tiver infelizmente, aquelas tretinhas marcadas, né? Pode cruzar aí 3 torcidas, enfim, tá? Vale destacar que o Corinthians joga no dia 15 de fevereiro contra a Portuguesa, às 18h30, no Pacaembu, tá? Com isso, a Neoquímica Arena vai estar livre e o Corinthians poderia, né, emprestar não, alugar a Neoquímica Arena. Comenta aqui embaixo, você acha que deve alugar ou não? Eu quero a sua opinião. Olha só, por que o José Martins não participou do derby, do clássico contra o Palmeiras? Realmente, a assessoria do Corinthians me confirmou hoje que foi por conta da viagem, né, para a retirada, né, a regularização lá do visto americano dele, né, o jogador José Martins, tá? Eu não curti muito a ideia. Eu acho que na semana do derby não deveria fazer igual o Thales fez e depois do derby, porque o José Martins fez muita falta. Eu ia fazer duras críticas ontem no pós-jogo, que eu não recebi a resposta da assessoria. Eu já tinha a informação que saiu no GE, mas eu queria confirmar com o Corinthians a informação, porque eu achei meio... Não achei sabedoria, não achei legal liberar o jogador. Se fosse algum problema pessoal, como cogitaram-se por aí, vocês fofoqueirinhos cogitaram, beleza, até entenderia, mas já que o Corinthians está confirmando que foi só pelo visto, poderia ter deixado para o jogo contra o São Bernardo, por exemplo, enfim, na semana passada. Várias situações, quando ele tomou a suspensão, no período que ele cumpriu a suspensão, ele poderia ter ido e voltado.
enfim, aí começa a deixar os jogadores muito à vontade também, é um perigo. Então foi por isso realmente que o José Martínez não esteve no derby, e para mim fez muita falta. Eu estou fazendo essa crítica porque eu gosto do José Martínez e acho que ele, inclusive, deve ser o titular do Corinthians, na minha opinião, tá bom? Então tá aí a apuração para vocês, enfim, é isso mesmo. Já tinha saído no GE em outros veículos, o Corinthians confirmou. Deixa o like e dê sua opinião. Quero sua opinião sobre o José Martínez aqui embaixo. Olha só, eu conversei com profissionais do clube também, pessoas da diretoria e com jogadores, e existe sempre a mesma preocupação no Corinthians, tá? Tô falando, atletas, pessoas importantes, né, da cúpula corintiana, e eles me falaram que existe uma preocupação em relação à maneira que o Ramon Dias ele monta o time, que é uma maneira única. Eu vinha falando sobre isso, do exagero do Ramon Dias em escalar o time sempre no 4-4-2 losango, que eu gosto do esquema, acho que tem que ser esse realmente o esquema, mas eu sinto falta de variação. Mas também, né, tem gente da diretoria reclamando, mas às vezes falta uma característica de jogador para o elenco, para ele também jogar de outra forma. Porque ele arriscou contra o Novo Horizontino, ele fez 2 linhas de 4, com 2 atacantes, o Giovani aberto na direita, lembra? Ele fez. Ontem, por exemplo, ele fez linha de 5. Ele até muda, só que ele está ficando meio manjado dentro do clube por não mudar, por ter um esquema só. O que eles falam é o seguinte: quando o adversário, quando não encaixa com o adversário a marcação, ou quando o adversário, né, consegue dominar o jogo e vencer essa tática do Ramon, o Corinthians fica perdido porque só tem uma maneira de jogar. Então existe essa preocupação, mas eu quero a sua opinião. Você concorda com isso? Você acha que o Corinthians está muito limitado taticamente? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos terminar com uma apuração sobre Memphis Depay. Olha só, importante a gente passar para vocês essa apuração sobre Memphis Depay. Não é nada demais, não precisa ficar, crise, não tem crise, tá? Aliás, essas narrativas são tão feias. Por exemplo, se o Corinthians tivesse perdido o derby, e eu ia trazer essa informação do mesmo jeito, iam falar o seguinte: tá vendo? Só foi perder que vem com a informação. Não perdeu, empatou com gosto de vitória, e eu vou dar a informação. E eu, né, vocês acham que não, apesar de ser jornalista, mas eu seguro a onda. Eu não trouxe essa informação ontem antes do derby, que poderia gerar algum tipo de polêmica, tá? Então, só para você entender, a cúpula corintiana está avaliando e entendendo que o Memphis Depay voltou esse ano em 2025 e ele tá saindo demais, fazendo muitos eventos, gravando clipe, altas horas, né? Também, né, esteve na quadra dos Gaviões, enfim, se discutiu antes do derby já, tá, gente? Aqui ele foi muito bem no derby, né? Se discutiu antes do derby que o Memphis está dando um pouco, está quase exagerando nesse início de temporada 2025. Vocês sabem o quanto eu gosto do Memphis como pessoa, como jogador, mas existe essa preocupação no Corinthians, tá? Eles vão avaliar agora daqui para frente, foi só essas primeiras semanas. Eu teria até outros assuntos para falar, né? Enfim, mas eu não vou falar para não criar tanta polêmica. Mas assim, situações que ele levou lá para dentro também que não gostaram, né, em dia de jogo, enfim, eu vou falar, né? Clipe no vestiário, que era até aquilo que o Fábio Lázaro escreveu, mas ele não quis falar, que foi o clipe do Ariel, levado o Ariel para o vestiário, enfim, esse tipo de coisa, a cúpula está entendendo um pouco exagerada. E eles agora vão avaliar a próxima semana para ver se o Memphis vai dar uma segurada. Caso continue muito, né, saindo muito, né, fazendo muito evento, aí eles vão ter uma conversa. Por enquanto, beleza, tá? Eles só ficaram meio assim, então ficaram preocupados, não chegaram a conversar com o Memphis sobre o assunto, mas ficaram preocupados com esse início de 2025, com o Memphis saindo bastante, tá bom? Informação importante para vocês, não tem crise, não tem nada, fiquem tranquilos, estou dando informação mesmo com um empate heróico. Se tivesse perdido, eu ia dar informação e ia falar, oh meu Deus, mas é uma informação que você precisa saber, talvez você até concorde com isso, com a cúpula corintiana,
tá? Mas o importante é que dentro de campo ele resolve, né? E ontem resolveu mais uma vez, deu assistência para o gol, elástico com caneta, enfim. Em resolvendo em campo, não vai ter problema nenhum sempre, eu acredito nisso, tá? O campo fala. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações.